Eu fiz a campanha alguns programas atrás que era Please don't come to Brazil. Isso, please don't come to Brazil. Ninguém aguenta mais, né? Primeiro, boa tarde, boa tarde. Levar a sério, James. Levar a sério. O que acontece, gente? Nós todos que frequentamos shows ao longo das últimas décadas, eu principalmente, né? Ao longo das últimas décadas, o cancelamento, a gente convive com ele, né? A gente convive com ele, mas tem alguns que doem mais. E por que eu estou falando de cancelamento especificamente essa semana? Porque teve o cancelamento do Blink-182 no Lollapalooza. O Blink-182 é uma banda que tem uma multidão de fãs e informações extraoficiais que a gente sabe, foi o artista responsável pelo maior número de vendas do Lollapalooza esse ano. Eita! Então, você imagina... Vamos botar, trocando em miúdos, era a atração principal do Lollapalooza esse ano. Né, pelo menos aqui para os fãs brasileiros. E o que aconteceu? Cancelou. Turnê de reunião dos caras, né, James? Do quê? Turnê de reunião dos caras, Era turnê de reunião. Nunca vieram ao Brasil, o que é um fator a mais, né, para esse cancelamento. Pois você sabe que na hora que eu vi isso, eu olhei e falei assim, gente, eles nunca vieram ao Brasil. Pois é. Porque aqui tem muito fã e sempre teve, né? Sempre teve. E é uma banda, assim, que desse gênero, né, que é, vamos botar assim, emo-core, chame do que quiser. Mas o Blink-182 era talvez uma das mais famosas, populares, e que aqui no Brasil sempre teve multidão de fãs. E aí cancelou, colocaram o 21 Pilots no lugar, mas que não é a mesma coisa. E aí eu comecei a pensar, primeiro é o seguinte, o cancelamento ele existe, é um fato, né? Todos nós que vamos a shows temos que conviver com isso, só que é um senhor trampo, né? Você se programa para ir ver o show do seu artista predileto, às vezes em outra cidade. Você já comprou passagem, já comprou, já reservou hotel, já está com a viagem toda pronta, gastou o dinheiro Aconteceu isso comigo no show do Prince. Eu ia lembrar no Rio de Janeiro, né? A gente comprou tudo, hotel, no Rio de Janeiro, hotel, show, avião... E ele cancelou, faltando acho que uma semana. Uma semana. Foi tipo, show. O show era na sexta ou no sábado, cancelou na segunda. Esse me dói até hoje. Isso me dói até hoje, porque pouco tempo depois ele morreu. Ele morreu, né? Ele morreu, não teve nem jeito. E assim, o que você olha? Você olha e fala assim, gente, e no caso nem era festival, era um show dele só. E aí você fala, já tá com tudo pago, vou pro Rio de Janeiro assim mesmo, mas é uma tristeza, né? E aí o que acontece quando um show é cancelado? No final das contas, o PROCON acaba entrando, gente. Porque as empresas nunca estão... Por mais que a gente saiba que possa acontecer, elas nunca estão preparadas para devolver o seu dinheiro. A verdade é essa. Eles nunca estão preparados. Muitas trabalham no limite, né, James? Trabalham no limite. Contando com aquela renda. Eu acho que nem é o caso do Lollapalooza, né? Mas, por exemplo, eu fui apurar, o PROCON falou que o Lollapalooza precisa reembolsar todo o valor pago pelos fãs, inclusive taxa de conveniência. Mas... quem não quiser assistir... Isso, quem não quiser assistir o 21 Pilots e tal. Mas, se você comprou aquele passaporte, que é o Lolla Pass, para os 3 dias, aí não. Aí eles não são obrigados a reembolsar. Tá vendo como tem uma série de... Cada caso é um caso? Eu lembro que nesse show do Prince, eles reembolsaram. Reembolsaram? Eu pedi não, esse show eu não tive problema nenhum, não. Isso. Aí eu fui lembrar que é inclusive o título aqui da coluna hoje, que eu fiz o videozinho, que era o Brazil I'm Devastated, que virou meme, né? Foi quando a Lady Gaga cancelou aquele show que ela faria no Rock in Rio de 2016, eu acho. Ela já estava no Brasil, estava lá no Copacabana Palace, os fãs todos lá na porta, e aí ela cancelou porque ela teve um problema físico. Ela não conseguia, os médicos foram lá. Cara, eu não lembrava disso, não. Por isso que ela postou, Brasil, I'm devastated. Tipo, eu tô devastada. Tô aqui, porque mas não eu tô aqui no Brasil, já vim pro Brasil e não vou poder fazer o show. É tipo, tem, mas acabou, né? Tem, mas acabou. Você lembra disso, Antonelli? Eu não lembro disso, não. Não, eu lembro, gente, matérias e mais matérias dos fãs da Lady Gaga, ali na porta do Copacabana Palace. Amanda passou Amanda deve lembrar. Amanda deve lembrar. Tipo assim, eu ia no show, né? Aí, tá vendo? A Amanda deve lembrar, com certeza. Eu não lembro disso, não. E aí, assim, cada caso é um caso, né? Mas, assim, esse caso da Lady Gaga ficou clássico porque
Gente, foi aos 45 do segundo tempo Nossa. que cancelou. Mas a gente teve alguns casos recentes de cancelamentos. Por exemplo, o próprio Coldplay, Sim. que vai se apresentar agora. Esses shows eram para ter acontecido em setembro, né? Setembro do ano passado. Serão agora, né? Ele fez o Rock in Rio, né? Chegou a fazer o Rock in Rio, mas aí... Pegou muita chuva. Muita chuva, né? Adoeceu. Mas aí acabaram cancelando esses shows por um problema físico também do próprio Chris Martin. E aí adiou, mas de novo, né? Nesse caso do Coldplay, é tanta gente viajando para ver o show que as próprias companhias aéreas acabaram fazendo um pacote especial. Você que comprou passagem para ver o Coldplay, você pode cancelar a sua passagem e remarcar para a data do outro elas show. fizeram isso? Fizeram isso, É sem você flexível. ter que pagar. Foram flexíveis a esse ponto. As companhias aéreas, aí hotel, aí é difícil, né? E aí eu comecei a lembrar, por exemplo, Justin Bieber, lembra ano passado no Rock in Rio? Sim. Que ele veio e foi aquela coisa toda. Será que o Justin Bieber vai fazer o show? Será que ele não vai? Boato que ele ia cancelar, que não ia cancelar. Ele fez o show do Rock in Rio. Muita gente falou que foi a contragosto, né? Porque devia ter um contratozinho ali, Ele uma tava meio multazinha emburrado, não ali, se ele não fizesse e tal. Mas ele é emburrado, né? Ele é meio Mas ele marrentinho. cancelou os outros shows. Ele ia fazer mais 2 shows em São Paulo, cancelou esses 2 shows. E essa semana, ontem, inclusive, saiu uma notícia que ele cancelou tudo. Caramba. Cancelou toda a turnê dele agora. Mas ele tá, Eu lembro de ele um tá meio do- ruim de saúde, não Ele tá, teve um problema, gente? né? Ele Ele tá- ficou com Face, a né? paralisia facial, né? Ficou com uma paralisia ele facial. tá meio... Do Blink, o Travis Barker, que é o baterista, vai fazer uma cirurgia, vai passar por uma Cirurgia cirurgia na mão. mão e tal. Apesar de que eu vi uma foto hoje dele andando na rua sem problema nenhum na mão, tá, É. gente? Mas enfim, não tô querendo dizer nada. não. Calote, gente, eu É. sempre desconfio É a disso. mão- Amanda mão tá, grande. Amanda tá falando aqui, eu sempre desconfio também. Amanda, a gente como Sempre bom mineiro. desconfio, Como sempre bom desconfio. mineiro, a gente É. sempre desconfia. Aí eu comecei a puxar alguns cancelamentos que já foram clássicos até no Brasil. Gente, só o Rock in Rio tem um top 10 de cancelamentos. Teve Megadeth no Rock in Rio de 2019, foi substituído pelo Halloween. Robert Plant no Rock in Rio de 91, Caramba. substituído pelo Billy Idol. Teve Van Halen no Rock in Rio de 2013, substituído por ninguém. Teve Snap no Rock in Rio de 91. Teve Jay-Z, eu não lembrava desse. Também não. No Rock in Rio de 2011, substituído pelo Maroon 5. Ó. Teve Cardi B, Rock in Rio de 2019, substituída pela Ellie Goulding. Teve Barão Vermelho, Rock in Rio de 91, substituído pelo Hanoi Hanoi. Né? Teve Def Leppard. Esse acho que foi o primeiro cancelamento que todo mundo lembra, né? Def Leppard. Def Leppard, Rock in Rio, o primeiro Rock in 85. Rio, 1985, substituído pelo Whitesnake. Por que o Def Leppard cancelou? Porque o acidente do baterista que perdeu o braço. sofreu um acidente de carro e ele perdeu um braço. Tá vendo, Travis? Você só machucou o tá dedinho. vendo, Travis? É? Dá pra fazer Cara, o show, tá? esse caso é muito triste, né? Ele perdeu o braço e aí, tempos depois, ele readaptou a Sim. bateria toda, né? E volta ele em grande acabou estilo, né? tocando com um braço só com a bateria readaptada, né? E teve Lady Gaga. E tem vários outros. Eu tenho um caso que, 2019, eu fui para New Orleans. Pro New Orleans Jazz Fest, que é o festival clássico da cidade, né? Um dos dias do festival de New Orleans, a quinta-feira, estava reservada para Rolling Stones. Aí, oba, vamos lá. Eu fui para esse festival muito por causa dos Rolling Stones, né? E aí, oba, compramos ingressos, não sei o quê. Mick Jagger foi quando ele teve aquele piripaque, lembra? Que ele teve um problema no coração. Cardíaco, passou por cirurgia. Fez uma cirurgia, inclusive, e tal. Foi ali. Cancelaram e tal. E aí, cancelou. Quem colocaram no lugar? Fleetwood Mac. Ó. Eu falei, opa, legal pra caramba, ótimo. né? Adoro Fleetwood Mac. Mais uma oportunidade pra eu ver um show. Cancelou de novo. Sério? Mentira! Cancelou o Fleetwood problema Mac. era você, James. A Stevie Nicks passou mal. Aí colocaram a banda chamada Widespread Panic. Nossa que, assim, Senhora. é aquelas coisas que americano adora, mas a gente Mas não a gosta gente não muito, gosta né? e a gente não faz a mínima ideia quem seja. E aí, né, passei dos Rolling Stones pro Fleetwood Mac para acabou num- o Widespread Panic, mas enfim, né, ficou aquela sensação meio frustrada.